noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Nós estamos falando, esta é a terceira semana, e nós estamos falando num assunto muito interessante, que é nós e o outro, e essa construção que nós temos. Então, na primeira live, eu falei que nós somos a construção do outro. Eu disse que nada é nosso, nós temos um nome que alguém deu, nós nascemos porque alguém optou por ter filhos, nós temos um nome porque alguém deu, a cultura que nós temos, a educação que nós temos, a formação de crenças, de ser expansivo, comunicativo, introvertido, extrovertido, todas estas coisas foi alguém que nos deu, alguém que passou por isso. Os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos parentes e amigos. Depois, na segunda live, eu falei desta construção, se nós somos tudo que o outro construiu em nós, e nós somos essa construção do outro. Então, nesta live, eu falei da importância de nós trabalharmos como se nós tivéssemos recebido uma herança. E essa herança nós usamos figuradamente, que seria um terreno, uma casa, e uma casa grande, uma casa bem estruturada, mas que neste momento nós íamos olhar para esse terreno, para esta casa, para este fundamento, para esta herança, e começaríamos a desconstruir algumas coisas e construir outras. Desta vez, aquilo que nós queremos construir. Então, a semana passada eu fiquei mais nesta herança e nessas coisas que nós estamos tirando. Então, eu figurei aquela situação, eu não gosto dessa janela na herança da casa. Então, essa janela pode ser uma crença de uma determinada, de uma determinada coisa, por exemplo, a crença de que o idioma português é o mais lindo do mundo. Muito brasileiro pensa isso, acha que o melhor idioma do mundo é o português. Português é um idioma bonito? É um idioma rico? Sim. É um idioma cantado? Também. É um idioma de muitas misturas? Sim. Ele é o mais belo do mundo? Não, porque o inglês vai achar que é o dele, o francês vai achar que é o dele, e assim sucessivamente. Então, ele é bonito para nós, que somos brasileiros, ou ele é bonito para os lugares que se fala o português. Nós podemos, por exemplo, não gosto desta porta, e esta porta está relacionada com a crença familiar, a crença religiosa de uma determinada denominação, e você escolhe outra denominação, você escolhe outro parâmetro, outro lugar. E também com relação à educação informal, meu pai queria que eu fosse advogado, eu escolhi ser administrador, ele queria que eu fosse professora, pedagoga, eu escolhi ser advogada. E nessa situação, porque os nossos pais, eles querem realizar o seu narciso em nós. Então, o que eles querem realizar? O que é realizar esse narciso em nós? É realizar esse desejo, realizar aquele sonho que eles não conseguiram. Então, os nossos pais tiveram muitos sonhos que não conseguiram realizar, desejam realizar em nós, tentam realizar em nós. Nós, por nossa vez, faremos a mesma coisa com os nossos filhos. Então, vamos lá, o filho quer fazer design, o filho quer fazer intercâmbio, mas o pai e a mãe acham que é melhor fazer administração, acham que é melhor ficar no Brasil mesmo, sei lá o que é que tem lá do outro lado do mundo. E depois desse lugar aí que você quer ir, eu vi aquele filme do Crocodilo Dundee, Deus me livre, lá tem crocodilos do tamanho do mundo. Não, você não vai não.
Então, a gente tenta fazer essas coisas, a gente faz essas coisas. Por que a gente faz essas coisas? Por que a gente impede essa realização dos nossos filhos, esse sonho, pelos nossos anseios, pelos nossos medos e por aí afora? Então, os pais vão sempre tentar realizar o seu narciso, realizar o seu sonho no filho. Os nossos filhos, por sua vez, farão a mesma coisa no momento em que eles forem narcisos renascidos. O que é o narciso renascido? O eu nasceu, que é o filho. Então, o filho é um pedacinho do meu eu, é um pedacinho da minha construção. Então, meu filho tem 25, 21 cromossomos meu filho tem a minha natureza, meu filho tem o meu jeito de ser, o meu filho é o mais fantástico. Aí a gente também tem aquelas decepções, aquelas frustrações, que são aquelas coisas que a gente não contém, não dá conta nos nossos filhos, quando eles são irracíveis, incomunicáveis, escolhem uma opção sexual diferente da nossa própria crença, ou escolhe casar com uma pessoa que você não suporta. Tem isso também, né? A minha nora é uma cascavel, o meu genro é uma pedreira. A gente fala essas coisas, a gente tem essas frustrações. Raramente nós vamos ouvir coisas igual eu ouvi da nossa companheira que está aqui presente, vou falar o santo, não vou falar o milagre, mas ela disse assim: Sônia, a melhor coisa que aconteceu para o meu filho foi ele ter conhecido a sua esposa. A minha nora é maravilhosa, ela transmite serenidade, calma e equilíbrio. Então, é raro você ouvir isso, porque geralmente pai e mãe, ele vai ser do contra. Então, às vezes, ele vai ser a favor também. Então, nós temos todas essas coisas, todas essas situações. E nós vamos, então, nessa construção, nesta herança que nós recebemos, nós vamos fazendo essas trocas. E aí vai chegar no momento que aquele terreno está lindo com a nossa cara, que aquele terreno somos nós mesmos. O que é o terreno? É o nosso comportamento, o comportamento que nós adquirimos. Esse comportamento tem fundamentos que nós não podemos tirar, que nós não podemos modificar. É a estrutura de base da casa nesse terreno. Então, o que nós não quais são os fundamentos que nós não podemos modificar nesta casa? Então, nós não vamos conseguir modificar que nascemos na família X e não na família Y. Nós não vamos conseguir modificar quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem é o nosso avô, quem é o nosso tio, quem é o nosso irmão, quem é a nossa irmã, se nós somos filhos únicos ou não. Estes fundamentos nós não conseguimos modificar. Nós podemos adquirir novas famílias. Aí, quando a gente adquire novas famílias, a gente diz assim: ai, a minha família do coração, ou então a minha irmã do coração. Por quê? Porque a gente também encontra familiares por afinidade. Esses laços ali vêm do coração, no caso do coração, simbolizando sentimentos. Então, essas novas famílias, ela nasce ali da lei de afinidade, que é o caso que a Lia, né, ela sempre diz isso. Eu e a Sônia, eu já conheço a Sônia há mais de 40 anos, então a gente é uma família por afinidade, pelo coração, ela é como uma irmã e tem e os filhos você é tia dos filhos, e você ajuda, e você recebe. Essa amizade, esse carinho, esse amor, ele vale tanto quanto o carinho e o amor que você tem ali da sua fundação de origem. O que são essas famílias do coração? Elas são as decorações que nós colocamos nessa casa nova. Então, essa casa tá bonita, tá com a nossa cara, tá com a nossa janela, tá com o nosso jeito. E aí a gente vai fazer aquelas decorações, aqueles babilaques que a gente coloca na casa. Eu tenho bastante deles
na parte da clínica, porque eu tenho que trabalhar na parte lúdica, mostrar uma coisa e outra. E a minha casa, quase toda a minha decoração da minha casa, ou são canecas, que eu amo canecas, ou são elefantes, porque eu também amo elefantes. Então são duas coisas totalmente adversas. Então eu estou sempre com um elefantinho, um elefante incomoda muita gente. Toninho adora cantar isso para mim quando eu estou chatinha. Ele não briga comigo, viu, Zaira? Ele fala assim para mim: um elefante incomoda muita gente. E aí ele fica atrás de mim, onde é que eu vou, cantando, coitado do elefante. O elefante está incomodando. Até que eu falo: olha, cuidado, né? Não abusa. Então a gente tem essas coisas. Então a decoração dessa nossa casa, na nossa estrutura, enquanto que é o espelho do outro, a decoração são essas famílias, são essas pessoas de afinidade que chega. Eu me lembro muito da Silvia, quando eu a conheci, ela abriu a tela assim, eu já conhecia de nome e tal, ela abriu a tela assim, pela primeira vez que ela abriu a tela para mim assim, eu olhei para ela assim, fiquei olhando e falei: ai, amei você, né? Então, o que quer dizer amei você? Quer dizer, você é mais um do coração, a Neuza aconteceu isso, a Ana Laís é minha filhota, o Jonas é meu filho desde os 2 anos e meio. Então, essas coisas que é a grande família. Entende? Essas coisas que são a grande família na nossa vida, que você vai adquirindo, que você vai chegando, que você vai colocando, que você vai trazendo para o seu convívio. Brinco muito com a Marta de sexta-feira, eu falo para ela: eu me divirto com você, você é uma pessoa engraçada, faz eu rir. Então, essas coisas são coisas que fazem a gente ter uma vida diferente. Tudo isso são coisas que decoram, que dão beleza, que dão cor, que dão alegria na nossa vida. E aí vai chegando. Isso não é só elementos femininos, eu que eu citei aqui todas as meninas, e dos meninos eu citei o Jonas, porque ele é mesmo, eu o conheço, ele tinha 2 anos e meio quando eu o conheci, vi crescer, vi anseios, vi casar, vi ter filhos, a esposa que se achegou, os filhos. Gente, por falar nesse negócio de grande família, eu tenho um neto pra caramba, né? E um monte de bisnetos já. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Isso é tudo pela família de coração. Tudo pela família de coração. Então, e a família de sangue, que é aquela fundação que está lá? Muito importante isso para você, viu, filhota? Aquela família que está lá, de fundação, coisa parecida. Ela vai ser a nossa fundação, mas ela não vai ser, muitas vezes, no meu caso, ela não é a família, não é a coisa de peso. É a família que está ali, que você ama, que você cuida, principalmente o papai e a mamãe que agora estão velhinhos, que você cuida, mas não é aquele que está no seu dia a dia, que está na sua convivência, porque você tem essa grande família de coração, de amor, que vai decorando a sua casa, que vai dando alegria na sua casa, que vai dando alegria na sua vida, e isso, e está sempre chegando mais, está sempre chegando mais. Os elementos masculinos chegam também na sua vida e faz essa parte familiar, que chega pelo coração e que faz parte da sua vida. Sim, tem o Carlos ali, daqui a pouquinho, se der, o professor entra, que também faz parte. Hoje à tarde eu conversei com uma pessoa que estava no desespero puro, e aí ele falou assim: eu não tenho fortaleza, eu não tenho família consanguínea, eu não tenho com quem contar. Ele estava naquele choro, naquele desespero. Eu falei: você tem. Você pode contar comigo, você tem aí alguém que vai no coração, vem para cá, né? Chega mais um, esse coração sempre cabe mais um, porque o nosso coração, né, lembrando, o coração simbolizando sentimentos, é muito importante a gente ter essa noção,
isto não tem espaço, ele não é apertado, ele não delimita, ele não diz, não dá para pôr mais ninguém porque a casa está cheia. Não, não pode entrar mais nenhum porque senão o barco vai afundar. A sua vida, o seu barco no mar da vida, você tem uma jangadinha. Todo mundo sabe o que é jangadinha, um monte de tronco amarradinho, algumas jangadas chiques, tem até uma velinha, mas na grande maioria da vida é só isso mesmo, e você tem um grande remo para remar. E nessa jangada da sua vida, você vai colocando gente, e não tem delimitação, tipo assim, não tem mais espaço nessa jangada. Então, o nosso coração, ele é desse jeito, ele dá essa alegria. Então, isto é a construção, é a reconstrução, melhor dizendo, dessa herança que nós recebemos. Ah, mas a minha vida é muito triste, eu não tenho muito amigo, eu não tenho nada disso. Disso que você está falando é só você, porque você é extrovertido. Escuto isso aos montes, gente. Isto é para todos. Algumas pessoas escolhem ser incomunicável. Ela escolhe. Então, ela é do contra sempre. A pessoa fala assim, nossa, você viu essa roupa que eu comprei? O que você acha? Ficou bonita em mim? É, se fosse vermelho, porque ele é branco, com esses seus cabelos brancos, blá, blá, blá. Então essa pessoa, ela não se faz. Gente, pode estar um horror, pode estar a coisa mais feia do mundo. Nossa, ficou linda. Nisso eu gosto da linha. Nossa, ficou linda, exatamente isso que eu precisava. Olha, está perfeito. É isso que você quer ouvir. O coração do outro se derretendo por você. Aí a pessoa escolhe só jogar pedras. Aí fica difícil. Fica difícil. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: enquanto a caravana passa, os cães ladram. Ou então, os cães ladram enquanto a caravana passa. Tanto de um jeito como de outro, dá no mesmo sentido. Nós temos que escolher na vida se nós somos a caravana que passa ou se nós somos os cães que ladram. Isso é uma primeira escolha que a gente tem que fazer. A caravana que passa é aquela uma que, tem um problema. Gente, não existe pessoas sem problemas. Se falar assim, eu conheço uma pessoa que não tem problema, eu vou perguntar, é de borracha ou é de louça? Então, o meu lasanha não tem problema. O meu lasanha é de borracha. Isso aqui foi uma menininha que me deu, não sei o que aconteceu com a menininha, nunca mais eu vi uma única vez. Ela falou assim, eu quero te dar de presente o lasanha. Não sei o nome, não tenho a mínima ideia de quem era a criança, ela me deu. O lasanha está comigo há mais de 20 anos já, gente. Não existe esse tipo de brinquedo mais. Ele é até proibido por lei. É o tipo de borracha que faz mal para as crianças, não vai morrer. Ele tinha aquele suspiro que fazia barulho que eu tirei, que eu não suporto aquilo. E o lasanha está comigo. Quando eu olho para o lasanha, eu lembro da menininha. Mas o lasanha não tem problema. Por que o lasanha não tem problema? Porque o lasanha é de borrachinha. E borrachinha tóxica, não pode morder. Então, se o lasanha fosse vivo, ele seria tóxico. Então, não tem problema. Quem que não tem problemas? Quem é de louça ou quem é de borracha? Se você é vivo, se você respira, se você solta o ar pelo nariz, você tem problema. Por que nós temos problemas? Porque o ser humano é diferente das outras espécies vivas. Qual é a diferença do ser humano das outras espécies vivas? O ser humano tem memória. E a memória do ser humano não pode ser apagada. Então, nós temos dois problemas. Um que a gente tem memória e o segundo que a gente pode ser apagado. Soninha, agora você escorregou na bola. Porque quando uma pessoa tem Alzheimer, ela não tem memória, ela tem memória. Ela não tem acesso às memórias.
é diferente, não pode ser apagada. Ela tem memória, ela só não tem acesso às memórias. Então, a memória não pode ser apagada. Como nós temos memórias, é lógico que nós vamos lembrar que a pessoa nos feriu, que a pessoa nos magoou, que a pessoa pisou no nosso calo, que a pessoa tirou pedra. É lógico que nós vamos lembrar que a pessoa nos criticou. É lógico que nós vamos lembrar que a pessoa escolheu ser uma coisa diferente do que nós queríamos. E por que é que a gente vive como se não lembrasse? Porque a gente escolhe ser caravana, ir para frente, ir para o futuro e deixar o passado onde? Lá onde os cães ladram. Lá onde os cães ladram. É lá onde os cães ladram que a coisa dói. Então, quando a pessoa escolhe ser os cães, ela tá paradinha ali no mesmo lugar, avisando que tá machucada, que foi ferida. Ai, Sônia, do jeito que você está falando, parece que é fácil assim. Gente, eu estou falando de uma forma genérica. Isso não é fácil, isso dói, isso machuca, isso frustra, isso causa depressão, ansiedade. É por isso que a gente faz terapia. Para quê? Para chegar no terapeuta e dizer, tá doendo de novo, eu vou latir de novo. Porque o único lugar que nós podemos ser cães é para o terapeuta. Vou latir uma vez, 2 vezes, 150 vezes, 200 vezes, 500 vezes, 150 vezes, 40 anos pensando em pelo menos 2 vezes por semana, né, Lia? Vai repetir, 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 até que falar, oh, agora eu entendi, agora eu sei. E eu me coloco em movimento, e a hora que eu coloco em movimento, não vai machucar mais. A lembrança está ali, a memória está ali, mas não machuca mais. Hoje eu estava comentando com uma pessoa e eu estava conversando, né, com o paciente, e eu estava fazendo numa parte informal, porque nós temos ali uma parte informal, temos um acordo ali, estava conversando e tal, e aí eu estava usando um exemplo, eu estava dando um exemplo, eu estava citando um exemplo. E ele estava com, nossa, Sônia, mas eu não estou entendendo o seu exemplo. Daí eu falei assim, eu vou te dar um bem claro. Então, quando meu filho veio a óbito, doeu muito, extraordinariamente, feriu profundamente. E agora, não dói mais? Dói do mesmo jeito. Só que a dor não me leva para um estado depressivo. A dor não me leva para uma melancolia. A dor não me leva de volta para o luto. Ela ficou lá no momento dela e ela acompanha, ela dói, ela não machuca. Então, é isso que a gente tem que entender, é isso que fica lá. Então, nossos pais muitas vezes vão nos ferir, muitas vezes vão nos machucar. Sim, os nossos filhos muitas vezes vão nos ferir, vão nos machucar. Sim, também. Por quê? Porque isso é um relacionamento. E nem sempre é um relacionamento de afinidade, de amor, de carinho. Quase sempre é um relacionamento de adversidade. O meu narciso, o narciso dele é. Então a gente vive se estranhando, vive se estranhando, vive se estranhando. E nós não podemos esquecer que os nossos filhos são metades de nós mesmos. Ai, mas o meu filho é tão irresponsável e eu nunca fui irresponsável. A gente, quando fala disso, a gente fala que nunca foi irresponsável no período que a gente virou pai e mãe. No período que a gente está ali, já crescendo, adulto, lá, cuidando da nossa vida. Mas os nossos filhos pequenos estão sendo um pouquinho daquilo que nós passamos quando nós aprendemos, porque nós somos educados daquele jeito, porque nós aprendemos daquele jeito e nós passamos aquilo que recebemos.
Nós somos a construção do outro. E aí, quando os nossos filhos querem se desconstruir de nós, e alguns filhos tentam desconstruir completamente de nós, ele pega a casa, essa herança, esse terreno, ele cavuca, ele derruba a casa inteira, ele cavuca, ele tira as fundações, ele arranca tudo e ele constrói tudo novo. Você olha para ele e ele não é nada, nada. Ele é a construção dele mesmo ou a construção de outra pessoa, do marido ou da esposa e coisa, ou dele mesmo, se ele é um filho. Ele é outra coisa. Às vezes ele é outra coisa fantástica que você fica ali babando. E às vezes ele é uma outra construção terrível, que nos machuca, que nos fere, que nos joga no chão, que nos faz depressivos, doentes, que machuca o nosso cérebro, que machuca o nosso corpo físico, que machuca a nossa psique, que machuca o nosso futuro, compromete a nossa saúde, compromete a nossa coisa. Tem pessoas, tem pais que passam por isso? Tem. Isso é muito doloroso, extremamente. A gente fala isso, a gente chama isso de filhos ingratos. Então, alguns pais recebem de presente, de brinde, esses filhos ingratos. Recebem, sim. Tem uma parábola de Jesus. Lembra que nessas 3 lives eu estou usando como reflexão de construção, de reconstrução, Jesus. Tem uma parábola de Jesus que é muito, muito extraordinária e muito atual, porque ela casa muito com o que nós vivemos hoje. Ela conta a história de um filho relapso que abandona o pai, mas antes de abandonar o pai, ele pede a herança do pai, ele pede o que o pai pode oferecer. Então, nos dias de hoje, seria aquele filho que mora em outra cidade, que paga aluguel às custas do pai, que estuda às custas dos pais. Nós vivemos muito isso hoje. Que tudo que ele está construindo é devido ao grande esforço dos pais. Que os pais trabalham, fazem hora extra ou que têm uma vida mais confortável, mas os pais estão fazendo isso por eles. Eles não visitam, eles não agradecem, eles ligam para dizer que ainda não foi depositado o dinheiro, que chegou o dia de pagar o aluguel, fazem essas ligações bastante cobrativa, tal. Então são esses filhos esbanjadores. Então Jesus conta desse filho que saiu da casa do pai, pediu essa herança, pediu esse espólio para ele viver na esbórnia, como se diz na minha terra, e vai lá viver e esquece que existe pai, que existe mãe, que não mandou um recado, que não falou nada, que não fez nada. E ele viveu isso até o último centavo. Esses filhos modernos também fazem isso e eles vivem até o último centavo. Quando os pais dizem que não tem mais nada para dar, geralmente eles já têm a vida deles construída, estudo, trabalho, blá, 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 já estão casando e falar não preciso de você mais mesmo. Tchau e beijo. Então, esses são os filhos esbanjadores. E esse filho, nessa parábola, ele quando ele fica sem nada, ele volta para a casa do pai. E ele volta para a casa do pai, mas ele não volta mais o filho que foi. Jesus conta que ele volta arrependido, que ele tinha sinceramente se arrependido. Ele lembra que os funcionários da casa do pai comiam melhor do que ele.
mais ainda, ele lembra que os animais da casa do pai comiam melhor do que ele estava comendo agora que ele estava na penúltima. E ele resolve, então, pelo arrependimento, voltar para a casa do pai. Antes desse filho chegar na casa do pai, eu quero falar de outro filho que está usando tudo que o pai tem também, mas não saiu de perto da casa do pai, que é o segundo filho, o que fica com o pai. Mas ele fica com o pai e rancudo, ele é mal-humorado, ele é pessimista, ele é negativo, ele está contando, ele é avarento, extremamente avarento, ele está contando moedinha por moedinha de quanto é que ele vai receber e provavelmente desejando que o pai morra logo, porque está na hora dele receber alguma coisa. Ele está ali de corpo presente, não de alma. Aquele que se arrependeu, que está lá longe, está mais presente do Pai do que aquele de corpo presente. Ele está o tempo todo ali. Na modernidade hoje, nós também temos filhos que não saem de perto da gente, que está junto conosco e que está usando do nosso espólio, mas a gente não percebe. Por quê? Porque o nosso foco está naquele que pediu a parte e foi embora gastar. Só que o outro que ficou está usando de tudo, de tudo. Ele não está usando daquela parte que ele pediu, ele não está usando da parte que lhe cabe, ele está usando a parte dele e a parte do pai. Ele usa o carro do pai, ele usa as vacas do pai, ele usa lá na parábola, ele usa os servos do pai, ele usa tudo do pai. Ele não tem o dele, ele usa do pai. Ele é um filho que está tirando do pai tanto quanto o outro, só que ele está perto, de corpo presente, aí a gente acha que não. Muito bem, o filho arrependido chega na casa do pai e o pai o vê de longe e vai correndo encontrar com ele. Nos dias modernos de hoje, se a gente vê um filho que faz um negócio desse, se a gente vê esse filho desnaturado, que faz 1 ano que não conversa com você, ou 2, ou 3, de longe, assim, no alvo, você vai falar, filho de uma perdida na rua, e vai entrar no quarto e vai se trancar, ou você vai sair correndo, esse filho perdido da vida me veio ver, você entendeu? Porque você é filho. Não adianta. Você pode falar que não vai, que vai fazer bico, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mentira. A hora que o filho vem lá, você já vai lá tudo derretidinho. Fica parecendo aqueles cachorrinhos tudo que fica assim, ou os pitcher que fica assim, tipo assim. A gente faz igualzinho, não adianta. Faz igualzinho. O pai sai correndo para encontrar com esse filho. Vai correndo para encontrar com esse filho. E o filho então diz para o pai: pai, eu já gastei a minha parte da herança. Não é justo que eu viva do que tu tens, mas permita-me que eu seja o seu servo. Ele está se candidatando a trabalhar de graça pelo direito de uma cama e a comida, porque era isso que os servos tinham. Porque as roupas eles tinham que pagar também por serviço. Então eles tinham o direito de uma cama e uma comida. Ele pede isso e o pai fala: não, filho, você é o meu filho muito amado que estava perdido. E é isso mesmo que a gente vai falar. Imagina que você vai ser meu escravo. Tem alguns pais que vai, né, Lívia? Imagina, né? Imagina que você vai ser meu escravo. Você vai falar: não, vem aqui. E o pai então tira o anel de compromisso, o anel de coisa, e coloca no dedo do filho, nesse dedo aqui, ó, o anel de compromisso, de selo. Ele é meu filho muito amado, tá? Cada dedo da gente tem um significado para você usar o
o anel, tá? Inclusive, se você estiver usando um dedinho aqui, no dedinho que você está, eu estou com muitas esperanças, eu estou com muito desejo que a esperança chegue para mim, uma coisa assim. Então, cada dedo da mão tem um significado. O dedo anelar, que as pessoas falam que é o dedo do casamento, colocar a aliança não é exatamente casamento, significa compromisso e não casamento. Você se compromete dar o teu melhor. Não significa que você está casado. Tem muita gente que usa esse anel e não está casado coisa nenhuma. Então vamos lá. Então é isso que significa. O pai coloca o anel no dedo do filho e o filho vem. Mas o filho avarento, como vê aqui, esse filho de uma mãe boa já gastou metade da herança do pai, foi embora e está voltando, a minha herança vai ser dividida ao meio, porque ele vai ter que dividir de novo. Ah, mas ele fica muito bravo. E ele vai brigar com o pai, ele briga com o servo, ele briga com todo mundo. Por que esse filho avarento que ficou briga? Briga porque a herança vai ser dividida. Ele é avarento, ele não quer, ele foi lá. Então, Jesus fala disso, que nós vamos ter filhos ingratos e filhos pródigos. O ingrato aqui é o avarento que ficou, gente. Porque ele ficou ali, mas ele é ingrato, ele é avarento, ele está brigando, ele está disputando a herança do pai vivo. O outro pediu, o outro foi mais honesto. E o outro é esbanjador, é um gastador, mas mais honesto. E quando ele se arrepende de verdade e pede para ser servo e não filho. É o pai que o elege de novo filho. Então, essa parábola de Jesus, ela é muito interessante, ela pode ser contada de outras maneiras, mas ela é muito interessante nesse aspecto da gente entender o que Jesus está querendo dizer ali. Ele está dizendo que a humanidade é dividida por filhos pródigos, que é esbanjador, tanto dos nossos bens como dos carinhos, que fica, todo mundo é família do coração, porque ele quer mais, ele quer ter mais gente, e também dos avarentos. E aí a gente precisa pensar em como é que nós somos. Porque aquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós construímos para nós, é aquilo que nós daremos para os nossos filhos, é aquilo que nós daremos ao outro que chegará até nós. Mas nós temos que estar sempre escolhendo essa posição. Então, veja bem, só para a gente arrematar essa história. Nós somos a construção do outro, nós podemos pegar essa construção e transformar como uma herança. Essa herança nós vamos tirar as coisas que nós não gostamos, nós não precisamos ser o repeteco dos nossos pais. Vou dar um exemplo hoje. Hoje na faculdade a gente estava rindo muito, que a professora fez um comentário, era sobre políticas públicas. A aula hoje era sobre políticas públicas. E a professora fez um comentário, e aí eu estava dizendo, olha, mas Freud, quando Freud, ele se interessava, ele queria ir lá no hospital, ele queria saber o que estava acontecendo com aquelas mulheres, por que aquelas mulheres estavam ali no manicômio, abandonadas, jogadas como lixo. A crença deles é que aquelas mulheres estavam doentes daquele jeito, não se esqueça que a psicanálise nasceu da histeria, aquelas mulheres estavam doentes daquele jeito porque o útero dela, quando ele fez aquele passeio, porque eles acreditavam, Freud era um neurologista, eles acreditavam que o útero da mulher andava pelo corpo, dava uma passeada na cabeça, e quando dava uma passeada na cabeça, deixava a mulher lelé, e aí descia da cabeça e voltava para o seu lugar, só que a mulher estava lá. Estou falando de uma forma bem leiga para vocês compreenderem, o negócio é mais técnico do que isso e mais profundo. E aí eu estava falando para você, não sei por que nós estamos rindo de uma bobagem dessa. A minha avó, eu não estou falando de tataravô, eu estou falando de avó, a avó é perto. Você entendeu? A gente, quando a gente menstruava, ela não queria que a gente lavasse a cabeça, porque o sangue podia subir para a cabeça. Não é a mesma crença da época do Freud? É a mesma crença.
E a mulher tinha filho, não podia tomar banho, não podia lavar a cabeça, tinha que comer canjinha 40 dias da cama, chocando bactérias e fungos. Aí as mulheres morriam, as crianças morriam de tétano, chocando é ótimo, né? Morria de tétano e não sabiam por quê. Você entendeu? Eu me lembro que quando a minha irmã teve o primeiro bebê, olha, o primeiro bebê dela, o bebê dela tem mais de 40 anos hoje. Quando ela teve o primeiro bebê, no hospital, ela fez cesárea, aquilo já foi um absurdo para minha avó abrir uma barriga. Estou falando de vó, gente. Abrir uma barriga para ter um filho. E aí a primeira comida no hospital? Não. Quando a minha irmã voltou da anestesia, deram um banho, lavaram ela da cabeça aos pés. E isso já foi um cúmulo do absurdo para minha avó. Agora imagina a primeira comida, minha irmã recebeu uma bisteca desse tamanho de porco. Minha avó desmaiou quando viu aquilo. Como vocês vão matar a minha neta? E aí como que ela vai criar o meu bisneto? Então, e eu tô falando agora, de 40 anos atrás, gente. Então, para pensar em como que nós somos a construção do outro e quantas crenças e quantas coisas que a gente tem que tirar dessa fundação. E nós, depois que nós tiramos tudo aquilo que nós não queremos, nós temos que decorar, nós temos que pôr as coisas, nós já colocamos o que nós somos, mas nós precisamos do outro, e quando nós vamos buscar o outro, esse outro pode ser pessoas que vêm pelo coração, famílias e amigos que fazem parte da nossa vida pelo coração, e não exatamente aquelas pessoas do fundamento. E que nós temos filhos pródigos em amor, carinho, também para gastar os nossos bens, e nós temos filhos avarentos e ingratos que deixam, que abandonam os pais. Assim como tem pais que também abandonam filhos, assim como tem pais que também ferem os filhos, e ferem um ferimento de morte, de maneira que o filho não quer de forma alguma os pais. E o contrário também é verdadeiro. Então é nesse sentido que eu queria encerrar essas 3 lives, que é uma série do eu e o outro em nossa vida, aquilo que nós somos, o outro e essa construção que nós somos, que do outro, e como é que a gente lida com isso, como que a gente se comunica com isso, dizendo que sempre a moeda tem 2 lados. E mais uma vez, o que vocês aprendem em terapia comigo, a verdade sempre tem 3 lados. O meu lado, o lado do outro e a verdade. Então, nós sempre vamos puxar a sardinha para o nosso lado, a outra pessoa vai puxar a sardinha para o lado dela. A Lia fala que é tirar, puxar a brasa com a mão do outro. Então, a gente sempre vai fazer isso e vai ter a verdade. Microfones abertos, está aberto e liberado para perguntas. Hoje eu acho que tem perguntas, não é possível. Não, eu queria só para que eu sempre falo que é tirar a brasa do fogo com a unha do gato, sabe? E é uma verdade mesmo. Verdade. E eu queria também, quando você comentou sobre você vai o filho que vai querer ir para fora do país, porque lá é muito, não sabe o que está acontecendo. O Jonas queria ir para a Austrália. Aí eu pensava, nossa, mas lá só tem canguru. Os canguru vai derrubar ele lá, não é possível. Ainda bem que ele não foi, não deu certo. E é um fato isso, o que você está dizendo nessa live. É um fato, você não pode ir, porque lá tem muito canguru. Olha para você ver. Tá tudo aí, muito certo e preciso. Você volta a fita e começa a pensar, fala, poxa vida, eu passei isso, eu vivi isso, eu desejei isso, eu tive medo disso, sabe? Realidade, pura realidade.
Olha a realidade. Obrigada. E olha, falando nisso, eu dei a maior dica, né? Dei o maior boi, né? Viu o filme do Crocodilo Dante? Eu só pensei, eu lembrei dos crocodilos, ela lembrou do canguru. A Austrália é um país lindo. Dizem as conversas de brasileiros que moram lá que é o Brasil que deu certo, mas ela tinha essa ideia de um lugar deserto cheio de crocodilo não, de cangurus. E o Jonas não fez o intercâmbio que deveria ter feito, que nessa história toda da família eu fui a única que falava, vai Jonas, vai, faz mesmo, é isso que você tem que fazer. Mas eu fui voto vencido, né, gente? Então vamos lá. Sabe, a gente tem essas histórias aí de família, mas pode. Mais alguma pergunta? Pode comentar, pode falar à minha vontade. Se sentiram na pele, não sentiu na pele, quero contestar, fique à vontade. Carlos está se matando de rir. Pode falar, Carlos. Não, eu estou aqui dando muita risada, né? Porque a Lia fala, eu falo, né? Mas todos, acho que praticamente todos nós tivemos filhos ou temos filhos ainda, já temos netos, né? E como a tua live foi de 2 semanas, essa daqui fechou, né? E eles são. Entender que eles são o reflexo do que nós fomos ou que nós gostaríamos que eles tivessem sido, né? É bem difícil de a gente entender todo esse mecanismo na continuidade, né, do relacionamento, principalmente, por exemplo, eu tenho 2 filhos, uma mora em Campinas e o outro mora em São Paulo, né? E eu moro no Rio Grande do Sul. Aí bate às vezes aquela, puxa vida, por que eles não vêm? Eu raramente penso, por que eu não vou? Né? Por que eu não vou? Já que, mais um ditado, né? Já que Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé. Ok? Então, assim, essa essa partilha, digamos assim, que tem que acontecer sem que a gente. Eu penso assim, né? Sem que a gente fique cobrando, por que você não vem? Por que, né? Você me esqueceu? Só liga para me pedir dinheiro. Eu já tive um filho que só me ligava para pedir dinheiro, gente. Ok? Só pedia. Até o dia que eu botei um muro na frente disso e disse o seguinte: você pode contar comigo para o que você quiser, para o que você precisar, mas dinheiro não faz mais parte. Uma exceção, a exceção é dinheiro. Exatamente, exatamente. Então, Sônia, não tem uma pergunta elaborada, porque você abrangiu assim vários e vários aspectos, né? Ok? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esse negócio do reflexo do que nós somos, do que dessa carga que os filhos trazem, né, do que nós fomos. É possível? É possível, eu vou fazer só um resuminho rápido hoje, mas na próxima semana a gente pode trazer um espaço maior sobre essa elaboração, sobre essa carga que a gente traz. Ela já foi uma live aqui, eu vou procurar inclusive os slides, essas coisas que eu tenho da época, e vou reelaborar e trago de novo como até porque nós temos pessoas novas, essa elaboração, isso que nós trazemos de família, de ambiente, de cultura, de crenças, porque nós somos mesmo
uma elaboração do outro e nós somos elaborados de acordo com cada um, de acordo com as crenças e a família e o ambiente, a educação. Então nós temos metade do nosso pai, metade da nossa mãe, porque o nosso pai tem um ramo de família aqui, a nossa mãe tem um ramo de família ali, e nós somos a junção disso. Então, nós temos um pouco do que é a mãe e a família da mãe, e nós temos um pouco do que é o pai e a família do pai. Quando o pai e a mãe é da mesma família, que é o caso da Lia, que os pais dela são primos e irmãos, então os filhos têm a junção dessa mesma família. É aí, nesse aspecto, que a gente vai dizer que o pai e a mãe são da mesma família e os filhos são da mesma família, e vai surgir ali, além dessa carga genética, além desse ambiente, além dessa cultura, além dessas coisas, vai trazer também algumas doenças fisiológicas que ocorrem por essa semelhança de cromossomos, pelo fato de ser da mesma família, ser da mesma raiz biológica. Então, os pais dela são primos e irmãos. Então, o pai e a mãe, além de pai, era primo dela. Os filhos dela, do mesmo jeito. Além de filhos, eles são primos em segundo grau, em segundo, primeiro, segundo, em terceiro grau da mãe. Os filhos do filho são primos em quarto grau. E isso vai desmanchando devagar, porque os filhos se casaram com outras pessoas e isso vai diluindo. Mas o que acontece nas famílias de primos e irmãos? É mais difícil em primos de segundo grau, os primos de terceiro grau e o quarto. Mas os primos e irmãos, é comum trazer a esquizofrenia, trazer doenças renais crônicas, cegueiras. Eu conheci um rapaz que eles eram 6 irmãos, 3 eram perfeitos e 3 eram cegos. Inclusive, esse amigo meu, acho que a Lia também conheceu ele, era cego. É cego. E então isso acontece na família. Então isso é a elaboração que a gente traz. Então aí é que a gente vai entender. Então a gente até diz que no momento em que a família, no momento em que o homem, pensando, elaborando, entendendo a elaboração dos seus pensamentos, ele colocou determinadas regras, essas regras que ele colocou, não é porque é pecado de Deus ou coisa parecida. Essas regras que o homem colocou é para proteger a sua própria raça. Então foi daí que nasceu que pais não tem relacionamentos sexuais com filhos, e irmãos não têm relacionamento sexual com irmãos. E aí vale para os primos também, salvo exceções. Então, vai ter esse tipo de coisa. Isso me faz lembrar que, quando eu era bem mocinha, bem adolescente mesmo, a minha família ficou muito preocupada, mas mocinha mesmo, tipo assim, 13, 14 anos, e a minha família ficaram muito preocupados na época de desenvolver um amor romântico pelo irmão do meu pai. Por que poderia ocorrer um amor romântico pelo irmão do meu pai? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles são meio-irmãos. Eles eram irmãos só por parte de pai. E segundo, porque ele era um ano mais novo e era meu companheiro da vida toda, de brincar, de blá 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 e tal. E aí eles falaram, não, tá na hora de separar esses dois. Está na hora de separar esses dois. Nós sempre fomos grandes amigos, foi meu companheiro a vida toda de amizade, de traquinagens, de artes, a vida toda. Era um danadinho para esconder sal, para a gente comer abacaxi verde, depois ficar com a cara inteira ferida e coisa parecida. E a vida toda ele foi um amigo e um companheiro tal. Ele já veio a óbito, né?
E aí teve um período da nossa vida que a família não deixava a gente ficar perto até passar essa fase do fogo farto, que é da pré-adolescência, da puberdade entrando na adolescência. E aí, quando a gente foi se encontrar, nós já éramos, reencontrarmos, nós éramos moços formados já. Então, isso é muito bom, isso é muito interessante. Então, tudo isso faz parte da elaboração. Divisão de família, essas partes que seriam incestuosas, proibidas por proteção, e essa construção. É mais difícil dos filhos terem uma construção maior quando ambos é da mesma família, que é o caso dela. E no caso dela, ainda, se vocês se lembram, semana passada, ela comentou que ela foi criada num reduto de adultos, num lugar no meio do nada, no sítio, né? Eu nem me lembro quem é que perguntou, ela é de Campinas, mas ela também é de Montemor, o sítio fica em Montemor, no meio do... Hoje não é o meio do nada, quer dizer, o local ainda é o meio do nada, porque é no sítio. Então, mas ela foi criada ali, então ela teve um prejuízo, considero até que grave, na parte criativa, porque ela não teve criança, ela não viveu a fase da latência, onde é brincar de casinha, é brincar, criar, imaginar, correr, porque ela foi criada com adultos. Por isso que criança tem que brincar com criança. Mas eu faço uma live bem elaborada sobre isso, pode deixar. Legal, muito bom mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Tem ninguém mais? Tem nenhuma perguntinha? A Marta, pode falar, Marta. Não é pergunta, não. Eu vou falar sobre isso de parentes se casarem. Talvez demore um pouquinho, tá? Que a minha avó e meu avô. Foi assim. Eu sou uma família tradicional de São Paulo. Eram 2 irmãos e... Vou tentar ser rápido. 2 irmãos e 2 irmãs. Um irmão aqui casou com uma delas e o outro irmão casou com a outra. Aí, de um casal morreu o homem. Do outro casal morreu a mulher. Aí esses 2 se casaram. Deu para entender? Deu. Às vezes as pessoas pedem para eu repetir. Não, eu entendi perfeitamente. Aí a minha avó, mãe do meu pai, casou com o sobrinho dela. Entendeu? Ela era do primeiro casamento, né? E acho que ele do outro, eu sei lá, né? Eu não consigo pensar direito. Mas aí ela, assim, ela casou com o sobrinho dela. Ela era tia, casou com o sobrinho. Eu tenho uma amiga que casou com o tio. Ele era mais velho, né? Mas, enfim. Aí eles tiveram 7 filhos. 5 homens e 2 mulheres. O filho mais velho foi alcoólico. Um perdeu a visão, só enxergava da ponta assim da frente. O outro só enxergava pela lateral. O outro não enxergava praticamente nada. O outro era obeso. Graças a Deus o meu pai era o normal. Não sei se é bom falar isso, mas deu para entender. Deu para entender. Vocês viram o que é o problema genético? De casar com parentes? Por causa disso. Parentes e irmãos, tá? Mas isso, por exemplo, acho que lá nas famílias tradicionais de São Paulo era comum, porque eles se casavam entre si, né? Para continuar com o dinheiro, sei lá, não sei. Para casar com sangue azul. Assim também era com os faraós, por isso que a dinastia de faraós desapareceu por causa das doenças genéticas, porque eles casavam entre si. Então é por isso que é proibido o casamento entre si. Quem inventou que era proibido é o homem, tá? Foi o homem que estabeleceu como lei, como norma, que era proibido. Porque aí, para as pessoas acreditar, quem dominava era a igreja, então diz que foi Deus que proibiu. Entendeu? Não tem nada a ver com Deus. Criação do homem. Entendeu? Mas a gente tem que levar ao pé da letra. Hoje já sabemos geneticamente que sim, que faz esse estrago e é muito importante. Muito bem, gente. Boa semana para vocês. Muita luz. Até a semana que vem. Um abração para Até, todos. gente. Tchau, Até tchau. mais.
Um abraço para todos. Tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame um amigo, chame o namorado, marido, filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.